Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. TV Guará. Terça-feira, Avesso. Hoje nós vamos conversar com um deputado, um jovem deputado, uma jovem promessa, o deputado Edilásio Júnior. Boa noite, deputado. Boa noite, Américo. Prazer participar aqui do Avesso. Prazer tê-lo. Obrigado. Deputado, o senhor é um deputado de carreira inicial, jovem, idealista. Podia ter se filiado quase no leque total dos partidos. Por que o Partido Verde? Américo, na verdade, a gente não tinha também um leque muito grande de partidos. A gente tinha partidos da base governistas e os partidos considerados menores também não queriam levar pessoas que até então eles achavam que teriam muitos votos, enfim. E dentre os partidos dos quais eu vi que eu tinha possibilidade de me filiar, preferi o Partido Verde, primeiro, pelo seu, vamos falar, o cacique dele aqui, que é o deputado Sarney Filho, que é uma pessoa acessível, um amigo e que esteve ao meu lado nesses momentos. Eu conversei muito com ele e me fez o convite para o Partido Verde. E também pela parte ideológica do partido, pelo estatuto do partido, que é o tema da sustentabilidade, que está muito em voga, contra o desmatamento, contra o que vem ocorrendo no mundo hoje, que é esse crescimento desenfreado. E eu me interessei também por essas causas e estou muito feliz lá no Partido Verde. O deputado Sarney Filho, sempre que se apresenta na televisão, ele mostra uma preocupação muito grande com esse aspecto de manutenção da nossa fauna, flora e tal. No Maranhão ocorre um devastamento grande ali no oeste do estado. Como é que o Partido Verde vê isso? A gente vê com muita preocupação, inclusive eu vi algumas ações até do IBAMA e a Polícia Federal há alguns meses atrás com relação à extração de madeira ilegal. E a gente espera que as autoridades competentes, nós já denunciamos isso também na Assembleia Legislativa, para que seja tomada as providências. O deputado Sarney Filho, à época que foi ministro, também sempre foi preocupado com essas causas. E espero que o Ministério Público Federal, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, que tem lá o deputado também do Partido Verde, o secretário Vitor Mendes, que possa também se interessar e frear de alguma forma esse desmatamento ilegal que existe naquela região. Você não acha que devia ter uma legislação mais punitiva, uma coisa mais dura em cima dessas pessoas que violam isso? Sem dúvida, Américo. E a gente vê como houve a discussão do Código Florestal lá em Brasília, existe interesses adversos, existe a bancada ambientalista, existe a bancada também dos fazendeiros, dos grandes industriais. Então existe esse conflito. E a gente espera que chegue a um denominador comum e que possa realmente haver punição, porque tudo é agindo dentro da lei, dentro da conformidade. Eu acho que dá para explorar e ter esse remanejamento, como existe a própria Vale do Rio Doce, a Alumar, enfim, algumas empresas fazem esse remanejamento e a gente espera que isso ocorra e haja punição exemplar para aqueles que violem a lei. Deputado, fala-se muito em reflorestamento e planta-se eucalipto. O senhor considera o eucalipto um reflorestamento útil? Eu não acho que seja um reflorestamento útil, mas é um reflorestamento que dá retorno para quem planta. Mas não dá retorno para a biodiversidade. A natureza, isso. Exatamente. Mas isso eu não posso te falar se existe alguma proibição nesse reflorestamento ser eucalipto. Eu não sei Então, se a pessoa pode tirar proveito disso, é para ser estudado a nível federal, se ver um percentual da plantação de eucalipto, enfim. Porque a gente sabe que o eucalipto ao redor também não tem, empobrece a terra. Exato. E não tem como nenhuma planta também depois ser plantada naquele local. Então existe realmente, Américo, esse fato que você aborda é bem pertinente. Deputado, a ilha de São Luís, ela vem sendo agredida por vários condomínios. Destrói-se, mata-se, derruba-se
árvores com muita facilidade em São Luís, em nome de um progresso vesgo. Bastou uma proposta ali na prefeitura, Alvará derruba 2, 3, 5, 10 hectares, vamos fazer casa, minha vida. Você acha que isso não devia ter uma norma mais rígida? Sem dúvida, as grandes... Mas, só completar, não caberia a uma ação do Partido Verde tentando impedir isso, pelo menos minimizar isso? Inclusive, a nível estadual, houve até a lei, foi chamada do Babaçu, no ano passado, e que foi revogada pela Assembleia, e que é inevitável em parte, uma vez que chegou as grandes construtoras aqui no estado, em nossa capital, e viu um mercado promissor, um mercado que estava em efervescência. Todas as grandes construtoras do país vieram para cá e precisavam e precisam dessas licenças. Eu não sei com relação à prefeitura como isso vem desenrolando, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, mas sei que com relação à Secretaria de Meio Ambiente é bem rígido esse processo de licenças. A gente escuta várias reclamações de empresários nesse sentido, por ser bastante... ter uma linha bem dura com relação às licenças ambientais. A gente já viu várias obras que tiveram atrasos por conta dessas licenças ambientais, que tardaram por conta da seriedade que é feita lá. Eu não sei com relação à Prefeitura de São Luís. Deputado, veja bem, nós somos uma ilha e nós não temos o capital de Manhattan. Então, a tendência é isso aqui ser devastado, se não houver uma ação realmente séria e em cima dessa predação que vem acontecendo na ilha. O senhor se preocupa mais com a ilha ou com o Estado? Ou é igual? Olha, com ambos, né? Uma vez que eu sou filho de São Luís, passei toda a minha infância e minha adolescência aqui, e hoje constituí minha família aqui na capital. Porém, meu mandato é a nível estadual. Então, eu tive 7 mil votos na capital e tive 51 mil votos no interior. Então, a gente tem que repartir a nossa atenção. Mas, sempre que posso, faço indicações à Prefeitura de São Luís, até então ao prefeito João Castelo, agora ao prefeito Edivaldo Júnior. Também vendo as demandas, ando nos bairros diariamente, estou com o povo aqui em São Luís, assim como também no interior. E as demandas de nível estadual, chego junto à governadora, chego junto aos secretários e cobro também ações estadual, da qual eu sou um aliado, e a gente tem esse trânsito melhor ainda junto ao governo estadual, mas com relação ao município, a gente também sempre está fazendo nossas indicações e contato com o prefeito também, para que possa atender as demandas que a gente escuta na rua. O prefeito Edivaldo Holanda me parece muito predisposto ao diálogo, desde que esse diálogo ele considere útil para a cidade. O senhor também estaria predisposto a esse diálogo? Sem dúvida, eu tenho um carinho pelo prefeito Edivaldo Holanda, é meu contemporâneo de Colégio Batista, moramos durante um bom tempo no mesmo bairro também, no Recanto dos Vinhais, e sei do caráter dele, sei que ele é um jovem que tem uma predisposição pela melhoria da nossa capital, que tem boas ideias, que tem um bom caráter, porém às vezes se cerca de pessoas que dificultam esse diálogo, que dificultam às vezes as parcerias. Eu espero que ele tenha esse discernimento para que possa pensar na nossa capital, que possa realmente deixar essas querelas de lado e trabalhar por São Luís, que foi essa esperança que o levou ao poder durante a campanha eleitoral dele. O que nós ouvíamos na rua era esse momento de mudança, que é o novo, que vai mudar, e que infelizmente a gente ainda não viu esse momento, esse start. Agora começou, deslanchou, apesar de 6 meses, mas eu ainda não vi esse momento. Eu espero que no mais curto espaço de tempo possível a gente possa... O senhor falou em querelas. Que querelas seriam essas? Eu acho que disputas, né, dentro da própria prefeitura, disputa de espaço, disputa de poder, e às vezes por pensar já em 2014, em uma eleição de nível de Estado, evitar contatos com o governo do Estado, enfim, eu acho que tem certas pessoas que o cercam, que eu acho que fazem que ele evite isso. E eu acho que ele, por ter sido deputado federal, ter sido vereador por 2 mandatos, já ter uma experiência
tenha um arbítrio, sim, de ver o que é o melhor para o Estado, o que é o melhor para a nossa capital e que possa chegar próximo no que a Prefeitura sozinha, eu sei que não tem condição de deslanchar. Então, ele tendo a parceria com o governo do Estado, junto com o governo federal, tenho certeza que a gente pode esperar uma grande administração do prefeito. Essa parceria não implicaria, de alguma forma, não teria implicações na eleição de 2014? Fortalecer o prefeito? Olha, eu acho que a governadora Rosiana, ela que procurou o prefeito Edivaldo já, pelo que eu vi, no começo do mandato, depois agora já, depois dessas manifestações em Brasília, eu acho que ela tem maturidade suficiente, não passa uma miudeza como essa de não querer ajudar a prefeitura por fortalecer o prefeito Edivaldo. Eu tenho certeza que se o prefeito Edivaldo tiver disposição de fazer essa parceria, não tenho dúvida que ela vai ajudar. Está aí o exemplo do Luciano Leitor, agora em Timon, que não é de um partido aliado da governadora, mas semana passada o secretário Luiz Fernando esteve lá e fez um convênio com a fundação do Luciano de mais de R$1,5 milhão. Está aí o então prefeito Sebastião Madeira, que sempre foi oposição ao grupo, hoje se diz defensor do governo Rosiana, mas até então era adversário, e ela foi e ajudou o município de Imperatriz. Eu estive lá e hoje vejo a receptividade ao nome da governadora Rosiana, do secretário Luiz Fernando naquela região. Então, o governo tem maturidade suficiente para passar por cima de qualquer Deputado Luiz Fernando é candidato mesmo, né? Eu creio que sim. A gente tem o privilégio do grupo do qual nós fazemos parte de ter bons nomes. Enquanto o outro lado só tem um nome, que já está em campanha há um bom tempo, nós temos bons nomes, como o do ministro Lobão, que foi o político de maior votação até hoje no nosso estado. Temos o secretário Luiz Fernando, que vem desempenhando um grande trabalho à frente da Secretaria de Infraestrutura e que já foi testado como administrador na Prefeitura de São José de Ribamar, onde fez um belíssimo trabalho. Temos o senador João Alberto, que não é cogitado, mas que é um grande nome também. Temos o ministro Gastão Vieira. Então, assim, graças a Deus, o nosso grupo hoje não tem problema com nomes. E creio que a disputa está entre o ministro Lobão e o secretário Luiz Fernando. Qualquer um dos dois, tenho certeza que vai conseguir agregar todo o grupo político em prol dessa sucessão da nossa governadora. O possível candidato Flávio Dino, ele vem batendo firme não só no executivo, mas também no judiciário, colocando inclusive sob suspeita. Como é que o senhor olha isso? O senhor responde no próximo bloco. Deputada, a pergunta foi, o possível candidato Flávio Dino, ele já bate firme no executivo e no judiciário também, colocando-o sob suspeita. O que o senhor acha disso? Com relação ao executivo, é o papel dele como oposição ao governo. E com relação ao judiciário, é muito de se admirar ele como um ex-juiz federal, agir dessa forma, agir até com a Corte Federal, como ele fez no próprio TRE, com o juiz Sérgio Muniz, que a gente viu pelas imagens o descontrole emocional, então, do Flávio Dino. E com relação ao executivo, ele faz o papel dele, bate muitas vezes de forma falaciosa, sem argumentos firmes e concretos, e não tem contra-argumentação. Sempre que existe uma resposta a qualquer crítica dele, ele não sabe contra-argumentar. Eu acho que, na minha opinião, ainda não vai ser dessa vez que ele vai ser governador do estado, se porventura candidato for. Foi um grande deputado federal para o nosso estado, foi um grande juiz federal, porém a eleição dele mesmo de deputado federal foi uma eleição que eu me elegeria, o senhor se elegeria, qualquer um se elegeria, porém foi um bom deputado federal, justiça seja feita. Mas eu acho que falta ainda um poder agregador ao Flávio, de conseguir unir a oposição. A gente viu
agora na própria eleição municipal aqui, que ele conseguiu desagregar até então que era aliado dele, a deputada Elisiane Gama, o prefeito Tadeu Palácio, enfim, conseguiu criar todo um litígio entre a oposição. E pelo que a gente vê, novamente deve acontecer isso com relação à eleição estadual. O senhor não acredita que ele consiga coligar as oposições? Eu acho difícil. Primeiro que existe uma vaidade muito grande entre os opositores. E o que a gente ouve com relação ao Flávio é dessa vaidade exacerbada dele, de achar que sabe tudo, que sabe mais que os outros. E eu acho que isso acaba desagregando e eu acredito que não vai ter só um candidato à oposição, não. Você acha que terá outro candidato da oposição? Eu acredito que sim, existem bons nomes lá. A própria deputada Elisiane Gama, o ex-prefeito de Santa Rita, o Hilton Gonçalo, o próprio ex-prefeito de São Luís, o João Castelo, que existe a possibilidade do PSDB ter candidato próprio. Enfim, eu não vejo todo mundo junto com o Flávio, não. Mas a deputada Elisiane Gama vai ser candidata a deputado federal, parece, eu vi isso na imprensa. Ela fala em ser candidata a deputada federal, ou se conseguir apoio de outros partidos, pode concorrer ao executivo, tendo um tempo de TV, enfim, ela pode também ser candidata a governadora. Então, na sua opinião, a possibilidade de 3 ou 4 candidatos a governador do estado? Eu acredito que sim, eu acho que não vai ser só Vasco e Flamengo, não, acho que ainda vai ter... Vai ter mais gente. Vai ter, acho que mais candidatos, e acho que a gente sai na frente, que hoje o grupo da governadora Rosiana hoje é coeso, apesar de existir 2 nomes mais fortes na disputa, mas tanto o ministro Lobão quanto o secretário Luiz Fernando já explicitaram isso, de um abraçar a candidatura do outro, daquele que foi escolhido pelo grupo. Então eu acho que essa coesão, essa convergência que nós temos é que vai fazer sairmos vitoriosos mais uma vez das urnas. Uma coisa, deputado, tem poucos nomes surgindo no cenário político maranhense. Luiz Fernando, geração aí já. Flávio. E o senhor? Olha, Américo, eu concordo contigo nesse sentido da carência de líderes que nós temos hoje. Isso é tão claro, essa carência de líderes hoje, uma vez que a gente vê como candidato da oposição o Flávio Dino, que não tem histórico, tem um grande currículo como acadêmico, professor, juiz, enfim, mas foi um deputado federal, bom deputado federal, mas elegeu-se de uma forma que era apoiado pelo governo, então ele foi o candidato do governador, então era uma eleição muito fácil, com grandes municípios o apoiando, e de um dia para outro passou todo mundo para trás. Todos aqueles que já tinham vários mandatos, que já têm uma história de militância, enfim, todos passaram para trás e ele passou a ser como se fosse a salvação da pátria. Isso, na minha ótica, é uma carência que nós temos de lideranças. Mas vem surgindo essa nova geração que, inclusive na Assembleia Legislativa, onde fizemos uma belíssima eleição no nosso primeiro dia de trabalho do nosso mandato, elegendo o então deputado, hoje presidente Arnaldo Melo, esses jovens que chegaram, o próprio deputado Neto Evangelista é um grande nome, o deputado Rubem Júnior da oposição também é um bom nome, e, enfim, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior hoje também. Então essa nova geração, eu acredito que sim, que após essas eleições do Executivo vai começar a aparecer esses nomes aí que devem fazer história aqui no nosso estado. Esses nomes, eles têm uma realidade, eles encaram, o senhor e esses que o senhor acaba de citar, eles encaram um Brasil diferente. Essas manifestações, elas públicas que aconteceram no país todo, elas exigem uma transparência maior e um comprometimento bem mais firme com o povo. Essa geração tem consciência disso, deputado? Sem dúvida, eu acho que esse movimento que houve, o Brasil passou mais de 500 anos para ir para as ruas como foi desta forma agora. Tinha ido para a rua pelas diretas, pelo impeachment, enfim, mas ir para a rua, pedir o fim da corrupção, pedir a transparência, pedir melhoria na saúde, na educação, enfim, nunca houve.
E eu acho que essas próximas eleições já vai refletir isso nos governantes que vão ser eleitos, nos parlamentares que vão ser eleitos, porque esse sentimento aflorou, esse sentimento das ruas nós vamos ter que levar para as nossas casas, para a Assembleia Legislativa, para que possamos sim dar uma resposta a toda a sociedade que foi para a rua por uma motivação justa e que nós, então, políticos com mandato, devemos dessa satisfação. Deputado, o discurso de campanha vai mudar. Com certeza já mudou. Os próprios deputados federais e senadores estão trabalharam acho que em 1 mês e meio que não trabalharam em todo o ano que se passou, aprovando projetos de lei polêmicos, rejeitando outros também polêmicos. E isso foi o clamor das ruas. Se não tivesse tido essas manifestações, tenho certeza que não tinha havido isso no Congresso Nacional. E agora é trabalhar a reforma política, trabalhar a melhoria do Sistema Único de Saúde, trabalhar a melhoria da nossa educação para que possa realmente dar o retorno, dar o feedback a todas essas pessoas que estiveram nas ruas. A classe política está se sentindo pressionada? O legislativo menos, o executivo mais. Mas o legislativo, como é que está se sentindo? Não deixa de se sentir, né? A gente acompanhando pela televisão, como acompanha as manifestações em todo o país, e a gente vendo ali no Rio de Janeiro, você não via ali pessoas, entre aspas, pessoas do morro, favelado. Não, ali quem estava são formadores de opinião, era a classe média. Eu pude ver que a grande maioria que estavam ali tinham um curso superior ou então estavam cursando alguma faculdade. Então são pessoas esclarecidas que estavam ali. A gente vê a criança com seus avós andando nas ruas. Então a gente vê que é um sentimento que realmente tem tudo para fazer a mudança em nosso país, que é um país rico e pobre ao mesmo tempo. Uma coisa que é uma incoerência que a gente, em parte, não consegue entender. E que possa ter um retorno o mais rápido possível para essa sociedade e que o Legislativo faça o seu papel, que fiscalize o Executivo, fiscalize os recursos onde estão sendo investidos, que possam fazer bons projetos de leis. Me diga uma coisa, deputado, a ausência de partidos políticos. Todas essas manifestações, os manifestantes faziam questão da ausência de políticos e partidos. O senhor acha isso que é um indicador de quê? O senhor responde no próximo bloco. Deputado, a pergunta foi, nessas manifestações todas, de norte a sul, era visível a ausência de políticos e de partidos. Inclusive chegaram em alguns momentos a queimar a bandeira de partido. Como é que o senhor viu essa ausência de políticos voluntária por parte dos manifestantes? Américo, eu vi, assim, foi um movimento apartidário, realmente, e até porque é muito difícil no país hoje a gente ter uma identificação com o partido. Uma vez que hoje nós temos quase 30 partidos. E isso dificulta. Tem partido de direita, tem 10, de centro tem mais 10, e de esquerda extrema tem mais 10, então é difícil. Eu acho que essa reforma política tem que ser o mais breve possível, para que possa também sanar vícios como esse, que a nossa democracia, o nosso sistema eleitoral deixou que ocorresse e que só tende a aumentar, porque a cada dia vem surgindo novos partidos. Hoje acho que tem mais 4 ou 5 partidos já em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral para serem criados, e partidos cada vez mais restritos. É Partido da Pátria Livre, Partido da Mulher Brasileira, partido... Então eu acho que cada vez mais complicado. Mais especializado, né? Exatamente. Me diga uma coisa, deputado, a Rede é um partido que está sendo criado e uma pessoa egressa do Partido Verde. Exato. Como é que o senhor vê a Rede? Eu acho que a Marina Silva tem um potencial tremendo para ir para o segundo turno com a Dilma. Na minha opinião, foi, dentre os pré-candidatos a presidente, a que mais ganhou com essas manifestações de rua pelo seu perfil. Ela que já mostrou o potencial tendo 20 milhões de votos
na última eleição, ter sido a mais votada em alguns grandes polos, grandes cidades. Ela foi até mais votada do que o Serra e a Dilma em algumas cidades. E creio que ela tem um potencial e o partido vai sair do papel, pelo que eu acompanhei agora. Houve uma certa retaliação por parte do governo federal em tentar barrar a criação do partido, mas eu creio que vai estar redondinho para as eleições de 2014. E se ela conseguir agregar mais alguns partidos nesse projeto, conseguir apoio que dê a sustentação para ela manter uma campanha presidencial, não tenho dúvida que ela é uma candidata muito forte para virar Como membro do Partido Verde, de onde Marina é egressa, como o senhor olha a candidatura dela? Com simpatia? Encostaria na candidatura dela ou seguiria a orientação do partido? Não, eu vou seguir a orientação do partido, mas vejo com simpatia. Inclusive, fiquei até feliz em algum momento quando li que talvez ela voltasse para o Partido Verde. Se a rede não vingasse, ela poderia retornar ao Partido Verde para ser candidata a presidenta. Eu acho que se ela conseguir uma certa coerência, ter pessoas que cerquem ela nesse sentido, como o presidente Lula, que perdeu várias eleições por ser extremista, de estar na esquerda, e quando ele conseguiu ser um pouco mais centralizado, ele conseguiu a vitória. Então eu creio que se ela Lula hoje não seria um de extrema direita hoje? Os bancários que o digam, né? Mas eu creio que se ela conseguir tirar essa imagem de esquerdista e conseguir ter um equilíbrio, eu creio que ela tem um potencial para brigar com... Você acha que então que ela foi a pessoa, o político que surfou nessa onda? Na minha opinião, foi quem mais cresceu, sem sombra de dúvida. A Dilma despencou, né? Despencou feio, né? No calor agora das manifestações, sim, eu não sei se até o fim do ano, se isso já esfriou, se ela já deu alguma resposta com relação ao momento econômico do país, enfim, que ela volte a ter a popularidade, porque até então ela estava surfando, estava voando em um céu de brigadeiro, tendo a maior aceitação, enfim, dos últimos tempos, até mais que o presidente Lula, o seu governo. E de um dia para o outro, com as manifestações, ela despencou. E eu não sei até o fim do ano se eu acredito que ela recupere pelo menos um pouco isso. Uma parte do PT insiste na eleição, na candidatura do Lula, independente do crescimento de Dilma. O senhor acredita nisso? Eu acho difícil, né? O retorno do Lula? Eu acho que o Lula é um grande líder do país. Hoje é um mito. O operário que conseguiu chegar aonde chegou. Tão esperto que nunca quis fazer um curso superior. É verdade. Mas a presidenta Dilma, eu acho que vem fazendo um bom mandato, não comunga com corrupção, não comunga com nenhum tipo de desvio nos seus ministérios. Isso ela provou assim que assumiu, tirando cerca de 7 ministros, logo de imediato. Então essa resposta que ela deu fez que essa popularidade dela subisse. E ela tem uma boa equipe de governo, tem bons marqueteiros, eu acredito que vão trabalhar essa imagem dela, de seriedade, de competência também em algumas áreas, esses programas assistenciais, do qual o governo do PT direciona boa parte dos nossos recursos. Eu creio que ela deve ser a candidata e deve estar brigando com a Marina ou com o Aécio aí. Deputado, o senhor vai nessa eleição 14, reeleição, deputado estadual, ou pensa na Câmara Federal? Não, nós estamos trabalhando pela nossa reeleição, estamos visitando as nossas bases, ampliando também os nossos correligionários e trabalhando para termos êxito também nas próximas eleições para deputado estadual. Não está ainda pensando em deputado federal? Por enquanto não, vou ficar por aqui mesmo na minha terra, acompanhando de mais perto aqui o nosso governo. Deputado, minha terra, o que mais lhe preocupa no Maranhão? Como homem público e homem responsável pela fiscalização do governo desse e de todos os outros. O que mais lhe preocupa no Estado? O
o que nos deixa assim, mais aflitos, Américo, é quando viajamos, principalmente para o lado da Baixada, que a gente vê ainda muita pobreza, a gente vê o extrativismo ainda operando de forma muito rudimentar e essa pobreza que nos choca. E que se a gente pudesse fazer um trabalho para que trouxesse uma habitação digna para essas pessoas, a gente já viu uma melhoria muito grande com o Luz para Todos. Hoje a gente chega em povoados muito distantes da cidade-mãe, da cidade-sede, com a luz. Mas ainda muita casa de taipa, sem saneamento básico. Então acho que isso é o que mais me aflige, assim, com o sentimento de querer que melhore a condição de vida dessas pessoas. O senhor falou da Baixada. A Baixada Maranhense, onde o Maranhão é mais Maranhão. Culturalmente, ali, a nossa relíquia Baixada. E eu tenho um problema seríssimo, que diz respeito ao Partido Verde. Mexer na Baixada tem que ser com muito cuidado para que não desequilibre tudo. E aí, como fica? A Baixada, inclusive teve agora o Cláudio Azevedo esteve lá e vai implantar alguns diques, algumas coisas nesse sentido, que é para os lagos não secarem no verão, que possa haver a produção de peixe, que é muito forte ali naquela região. Os búfalos também, para uns é um problema, para outros é um meio de vida. Para o meio ambiente é um problema. Pois é. A fauna e a flora na região da Baixada é muito rica e a gente vê muita pobreza, mas em compensação a gente não vê a miséria da fome. Porque a pessoa tem lá o peixe muito fácil para pescar, tem árvores frutíferas também próximas e o meio ambiente lá realmente tem que ser trabalhado para que possa preservar toda aquela região, mas que de certa forma também dê rentabilidade, como é o caso do pescado hoje que é explorado lá, que vem distribuindo hoje os grandes supermercados da nossa capital, todos, boa parte vem da Baixada os peixes. Deputado, não seria o caso do Partido Verde ter um projeto para a Baixada? Olha, o Partido Verde tem uma boa penetração na Baixada com seus parlamentares. O deputado Vitor Mendes é um representante daquela região. Eu também fui muito bem votado ali naquela região. E sempre que posso estou na Baixada e conversando com as pessoas, com os ditos baixadeiros. E algumas vezes já conversei até com o Vitor. Na quarta-feira, amanhã, vou estar lá em Presidente Sarney, na cidade de Presidente Sarney, juntamente com o deputado Sarney Filho, para ouvir também algumas demandas que eles têm e já vou levar algumas sugestões, Américo, para o deputado Sarney Filho para essa conversa de amanhã lá na região. Se maltratado aquilo, acaba o Maranhão, porque o resto do Maranhão, a região dos Cocais, o sul do Maranhão, ele é mais nordeste. Ali a Baixada, que eu repito, é o Maranhão maranhense. Essa preocupação existe de manter esse Maranhão maranhense? Sem sombra de dúvida. Até porque essas outras regiões, a Baixada tem como capital São Luís. As regiões do Cocais já tem Teresina como a cidade polo. Você vai para Imperatriz, já tem cidades do Tocantins, cidades grandes do Pará, que também atendem aquela região. Enquanto a Baixada tem como referência São Luís. Então, a gente tem que preservar e tem que dar toda a atenção para aquela região. Uma coisa, deputado, como é que você está se preparando para essa campanha do ano que vem? Que vai ser uma campanha braba, vai ser uma campanha, me parece que onde algumas elegâncias vão ser evitadas. Como é que você está se preparando para essa campanha? Olha, Américo, a gente vem trabalhando, graças a Deus a gente teve só uma eleição até hoje da qual eu participei, sempre gostei muito de política, sempre acompanhei a política, lembro-me da eleição de 1990, lembro de todos os candidatos a presidente, em casa imitava o Enéas, imitava o Gabeira, enfim, sempre gostei, desde criança. E tive a oportunidade de ser candidato em 2010, com o apoio dos meus familiares e amigos, e fui para a rua, fui para o campo e, graças a Deus, tivemos êxito. E espero que em 2014
seja da mesma forma. A gente vem trabalhando, nós somos um deputado de boa assiduidade, somos dos mais assíduos, temos bons projetos, estou presente às minhas bases, então venho trabalhando dessa forma e contar com os meus amigos que já me ajudaram, que continuem acreditando no nosso trabalho, na pessoa que é o deputado Edilásio, para que possamos ter êxito também em 2014. A campanha que eu falo que não vai ser muito elegante é do Executivo, uma campanha que o deputado participa de uma forma ou de outra. Essa campanha que eu digo que vai ser deselegante, me parece que vai ser deselegante. O senhor está preparado para essa deselegância? A gente tem que estar, né? A gente está na chuva para se molhar. Mas eu acho que até então o pré-candidato Flávio Dino, ou o ministro Lobão, ou o secretário Luiz Fernando, tem bom nível, são pessoas educadas, espero que não descambe para esse lado a campanha, para o lado da baixaria, que a gente viu agora na campanha municipal, muita coisa, muito chute na canela, como a gente fala, muita coisa chata. E espero que tenha um bom nível, é isso que essas pessoas que foram para a rua esperam. Essas manifestações impedirão isso? Eu creio que sim, eu acho que ninguém ganha com baixaria, né? A gente quer ouvir propostas, quer ouvir plano de governo e os dois candidatos da base governista, quanto da oposição hoje, que tem o nome mais ventilado, tem bons nível técnico. O ministro Lobão já foi governador, é senador, Luiz Fernando já foi testado, é uma pessoa educada, íntegra. O deputado Flávio tem algum destempero emocional, mas espero que isso não descambe ainda para a deselegância. Como jornalista, eu acredito que a eleição de 2014 não comporte mais aqueles discursos convencionais. Terá que ser um discurso muito mais objetivo e claro. O senhor acredita que os candidatos acham isso? Ou ainda vem com aquele discurso, vou fazer escola, hospital, não sei o quê? Eu acho que isso já está muito batido. E desacreditado. E esse discurso também de oligarquia, que tal, ou tu é Sarney ou contra Sarney, isso aí também o povo já está cansado. A gente vive numa democracia e que ganha quem tem voto. E eu creio que nosso candidato vai ter boas propostas, vai ter um bom plano de governo elaborado, uma boa equipe para auxiliá-lo nesse sentido. Nós, deputados, hoje, os jovens que chegaram agora, têm uma mentalidade diferente, quer mostrar serviço, quer levar ideias. Qual é a diferença? Eu acho que a gente não tem alguns vícios que alguns que passaram tinham com relação... Por exemplo, antigamente, há um tempo atrás, existia esse líder interiorano, que era o líder eleitoral, que chamava o pai da família. O paizão. Já chegava lá e dizia, quem é que a gente vota? Ó, em fulano de tal, tá aqui o Santinho, leva lá, e apareciam os votos nas urnas. Hoje, esse líder eleitoral está em extinção. O pai de família, nesse sentido do autoritarismo também, uma vez que hoje todos os filhos têm celular, têm acesso à internet, então tem um esclarecimento muito maior, tem um discernimento muito maior. Não, papai, esse deputado aqui eu não voto porque ele não vai na Assembleia, esse aqui, papai, já se envolveu com isso ou com aquilo. Então, assim, hoje o jovem tem muito mais conhecimento por conta dessas redes sociais que hoje existem. Eu acredito que essa mudança vai haver já em 2014. Eu acho que isso que diferencia essa próxima eleição de 2014, os candidatos que foram eleitos em 2010 também, desses anteriores, dessa fase ainda que era do eu posso, eu mando. Deputado, foi um prazer tê-lo aqui, uma conversa agradabilíssima. Use o meu programa tantas vezes quanto o senhor quiser. A TV também está à sua disposição. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. As câmeras são suas e fale para o povo do Maranhão. Eu que agradeço, Américo, a oportunidade. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje participando do Avesso, uma vez que sou telespectador assíduo. Obrigado. Todas as terças-feiras eu estou ligado na TV Guará, no Américo Azevedo, e que enriquece muito uma entrevista, nem tanto o entrevistado, mas o entrevistador. Obrigado. E essa forma do senhor tratar e conversar aqui com o entrevistado, sem roteiro, pegando tudo de improviso, fazem as coisas fluir muito melhor.
e dizer para todos os telespectadores que o deputado Edilácio está lá na Assembleia com as portas abertas, para o que precisar, a demanda não só de São Luís como de todo o Estado, nós estamos para servir e para o que precisar estamos à disposição. Obrigado, deputado. Boa noite, senhora, boa noite, senhor, e até outra oportunidade. Beleza. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.